ao podcast A Vida Continua, um projeto desenvolvido pela Unicred Porto Alegre, a instituição financeira da saúde. E essa primeira temporada fala de doação de órgãos e tecidos, uma causa que a instituição assumiu há 10 anos. E nós falamos sobre isso dentro das nossas ações de responsabilidade social. Assumimos esse compromisso e agora temos a honra e o prazer de trazer esse conteúdo nessa temporada do podcast A Vida Continua. Eu sou Andresa Vargas, tenho a alegria de estar aqui conduzindo esse momento para vocês. Ao meu lado, para aumentar a minha alegria, Tatiana Runch. Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada, Deza. Obrigada pelo carinho. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à primeira temporada desse podcast pensado com muito carinho, né, Deza? A gente já falou que o assunto doação de órgãos e tecidos, ele é uma pauta cativa na instituição há 10 anos, né? Porque lá atrás, há uma década, quando a Unicred Porto Alegre completou seus 25 anos de história, nós entendemos que, como uma instituição financeira da área da saúde, nós também poderíamos apoiar uma causa que é da área da saúde. E entendemos que a doação de órgãos e tecidos precisava de voz. E foi assim que tudo começou e 10 anos depois temos o privilégio de lançar esse podcast. Até porque a gente acredita da Unicred Porto Alegre no trabalho em rede. E nós, hoje, somos um elo que une diversas instituições e diversos parceiros que apoiam a causa e falam sobre ela para a gente levar mais conteúdo, mais informação, sobretudo informação verdadeira para toda a comunidade. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês e mais, esse projeto e adotar a causa da doação de órgãos, né? Ele é um dos atos mais cooperativos que pode existir na vida de uma pessoa. E tem tudo a ver com o propósito da Unicred Porto Alegre, que é cooperar com vidas e inspirar futuros, né? E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia e a gente quer fazer diferença na vida de outras pessoas. E justamente nessa estreia, a gente precisa começar explicando, né, Tati? Por que uma instituição financeira, mesmo sendo da saúde, está falando sobre doação de órgãos? E para isso, nós temos pessoas muito especiais para falar com a gente sobre isso. Uma delas representando a cooperativa, a instituição diretamente, e um outro convidado que nós temos a honra de tê-lo como embaixador do Estado, na verdade, e que vem compor esse bate-papo com a gente hoje. Vamos apresentar eles? Vamos? Então tá, começando aqui na mesa conosco. Ele é médico ginecobstetra, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Administração Hospitalar e Auditoria em Saúde. Atuou como perito médico legista e fez a sua segunda graduação em Direito na PUC do Rio Grande do Sul. Eu estou falando dele, o Dr. José César Boeira, o presidente da nossa Unicred Porto Alegre e um grande incentivador da causa da doação de órgãos e tecidos. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Boeira. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Boa tarde para vocês. É um prazer a gente estar hoje aqui reunidos para fazer essa conversa a respeito deste tema tão grandioso como é a doação de órgãos. Então, nós, enquanto Unicred Porto Alegre, nos dedicamos, desses 10 anos, a estimular de várias formas a doação de órgãos, começando pela desmistificação desse tema, que realmente é de uma decisão difícil, porque é numa hora difícil, é num momento especialíssimo, onde as pessoas, às vezes, não conseguem vislumbrar bem o como fazer e se devem fazer. De tal forma que nós, lá no início, então, há 10 anos,
a gente criou uma ação que simplesmente o tema, o slogan da ação era a sua voz é o melhor instrumento. Isto é, desde então a gente já propiciava ou convocava todo mundo a conversar sobre esse assunto para que numa oportunidade que pudesse ser discutido estivesse mais fácil para a família. E esse assunto, ele pra gente faz tanto sentido de conversar no almoço de família, de conversar no happy hour com os amigos sobre isso, da gente trazer esse assunto realmente para o nosso dia a dia. E é tão interessante a gente entender e saber ter parceiros que entendem da mesma forma. Perfeito. E esse nosso outro convidado que está online conosco hoje, que a gente já deu o spoiler ali, que é embaixador do Estado, ele é... aliás, eu arrisco a dizer que não tem quem não o conheça, né? Também acho. Seja pela sua atuação como ator em grandes novelas ou como empresário do ramo do entretenimento, levando magia e diversão a diversas cidades de todo o país. Marcos Frota é ator, produtor circense, fundador e presidente do Instituto Cultural e Assistencial São Francisco de Assis. Ele é responsável pelo projeto de criação, desenvolvimento e implantação da primeira universidade livre de circo no Brasil, a Unicirco. E é também embaixador da campanha O Amor Vive, do governo do estado do Rio Grande do Sul. Marcos Frota, você como um entusiasta da causa, embaixador desta causa aqui no estado, é uma alegria muito grande te receber aqui conosco e poder compartilhar contigo este tema e saber um pouco mais de como é que é para ti essa causa também. Muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Prazer estar aqui e poder ouvir, conversar, dialogar, aprender um pouco mais e ser útil, né? A gente está vivendo um momento aí bastante interessante do Brasil, sob o ponto de vista do encaminhamento daquilo que a gente quer para o nosso país, né? O Brasil vai dando sinal através né, da sua comunidade, né, do que forma a nação brasileira, né, o sinal do que a gente está querendo para o nosso país. Como é que a gente está entendendo o momento que a gente está vivendo e o que a gente quer deixar como legado, como portas abertas para as novas gerações que estão chegando. Nesse sentido, a causa, a campanha, o assunto da doação de órgãos é muito importante, porque é um assunto que fura qualquer tipo de bolha, sai de qualquer tipo de lado, de qualquer tipo de, de conceito ideológico, político e tal, entra numa questão central da sociedade brasileira, que é descobrir o outro, né? Contar com o outro, compartilhar com o outro a responsabilidade que todos nós temos, né? Cada um com a sua área, cada um com a sua idade, com a sua fase de vida, mas discutir sobre doação é discutir um assunto de interesse de todos, absolutamente de todos. Não tem nenhum tipo de barreira, de obstáculo que impeça um diálogo difícil, como disse o doutor, delicado, mas necessário, para que não só ilumine a questão específica da doação de órgãos, mas como ilumine também o diálogo tão necessário para a construção de um país que todos nós gostamos, acreditamos, entendemos as possibilidades que o nosso país tem, mas que está muito difícil da gente sentar e conversar e decidir juntos, porque ou você está de um lado, ou você está de outro, você é questionado, você é cerceado, tal. Este é um assunto que interessa para todos. Sabe, Marcos, eu vinha lendo um pouquinho quando a gente se preparava para estruturar o nosso podcast e eu vi uma frase que ela dizia assim: onde há cooperativismo,
vidas podem ser transformadas. E eu acho que é um pouco esse o nosso papel, né? A gente aqui, por meio de um diálogo, somos 4 pessoas representando instituições, representando seres singulares, mas a gente consegue promover um diálogo que traz informação, que dá luz a muitos temas que se transformam em tabus, para que sim, essa conversa ela seja menos difícil, que ela possa ser cada vez menos dolorosa e que ela aconteça no almoço do domingo, que ela aconteça na conversa entre amigos, que seja no bar, que seja no jantar que a gente marcou para decidir diversas outras coisas, que ela possa acontecer na viagem em família também, mas que ela aconteça, de fato. Né? E o intuito é esse, dar luz, dar clareza para que essa conversa aconteça, porque se essa é uma causa que precisa de voz, o que nós podemos fazer com isso, né? Você abriu aí os trabalhos fala uma frase simples, muito significativa, que o propósito do trabalho de vocês aí é passar informações corretas. Melhor, você não usou a palavra correta, você usou a palavra informações verdadeiras. Então, esse assunto ele precisa encontrar um lugar, sabe, de voz, de palavra, de poder que as pessoas aprendam, não aprendam, mas exercitam a possibilidade do diálogo. O assunto da doação é um assunto que pode iluminar o nosso país. Perfeito, Marcos. E antes tu usaste uma palavra que ficou reverberando no meu pensamento e que eu acredito, doutor Boeira, que tem muito a ver com todo o nosso propósito até aqui, nesta década, que foi a questão da responsabilidade. O Marcos trouxe como a causa é uma responsabilidade nossa, a gente tem a responsabilidade de trazer este assunto e de conversar e dar voz de fato. Acho que isso tem muito a ver, né, doutor Boeira, com o que a gente vem trabalhando ao longo desses anos. Faz sentido? Sim. Nós começamos, né, com aquela pequena ação do Melhor Instrumento é a Voz, que se tornou depois um programa permanente de auxílio a esta causa. Nós temos um país que tem uma medicina avançada, que tem todas as possibilidades, é um dos países que mais transplantes faz no mundo. Então é um país que tem tudo para dar certo. Claro que esse dar certo envolve muitas peculiaridades e muitas facetas. Mas, como a gente vem incentivando, e como tem entidades também parceiras que auxiliam nesse incentivo à doação de órgãos, que atuam nas crianças, nos colégios, nas escolas, que é um momento também muito especial de levar a verdade e a concretude dessa ação para as crianças. Ali vai funcionar. Já temos visto outros programas que deram certo com as crianças que se tornam adultos, né, com total capacidade de entendimento, porque já vieram trabalhando essa ideia desde cedo. Então, nós elogiamos muito as entidades que atuam nas escolas, promovendo esta ação que virá beneficiar toda a comunidade, inclusive os próprios estudantes que se tornarão depois adultos e disseminarão esta ideia e esse propósito. Perfeito. O senhor falou aí da repercussão que o sistema de transplante tem no Brasil hoje, e números até satisfatórios, né? Comparado a outros países do mundo e tal. Mas nós temos um SUS, né, um Sistema Único de Saúde, que é referência no mundo inteiro, né? Poucos países do mundo conseguiram estabelecer um sistema único de saúde. Lembrando que nós somos um país de mais de 220 milhões de pessoas, né? Nós somos um país continental, né?
com realidades culturais, econômicas, sociais completamente distintas umas das outras. Mas temos um sistema único de saúde que abraça a todos, né? E que esse também é uma questão que precisa ser evidenciada, sabe? Há de haver responsabilidade por parte dos gestores públicos de encontrar espaço de diálogo para conversar sobre o todo, né? E evidenciar, reverenciar a importância do Sistema Único de Saúde que o nosso país tem, através dos seus técnicos, através dos seus médicos, através das suas redes de informação. Eu tive a oportunidade, recentemente em Brasília, de conhecer a Central Brasileira do Transplante. É impressionante, cara. E pouca gente, gente jovem, gente dedicada, gente entusiasmada, gente antenada, sabe? Gente muito bem preparada na área da tecnologia e tal, entendeu? Para dar agilidade no sentido que dá informação necessária para que o Sistema Único de Saúde brasileiro possa, então, executar e cumprir com as suas responsabilidades e satisfazer as necessidades que são criadas a cada instante e tal. Fiquei, assim, encantado, sabe? Saí de lá gostando mais do nosso país, entendeu? O nosso país não a gente precisa, sabe, precisa ter um movimento nesse sentido. Nós falamos uma língua só, né? Nós cantamos a mesma música, lemos os mesmos livros, né? Temos os mesmos ídolos, as mesmas referências artísticas, culturais, esportivas, né? Isso precisa chegar, gente, na educação e na saúde. Então, tem que se reforçar. Sabe? Eu sonho aqui com um dia de um ministro da Saúde, uma ministra da Saúde, possa estar sentado com as secretários de saúde do país inteiro, sabe? Falando a mesma língua, sobre a questão importantíssima que é a questão da doação de órgãos. A gente se esquece, quando a gente fala sobre transplante e tal, a gente sempre foca em quem recebeu, né? Foi assim, por exemplo, com um amigo querido meu e do Brasil inteiro, que é o Faustão. O Faustão recebeu um coração novo e naquele momento de 10, 15, 20 dias e tal, só se falava nele. Mas a gente tem que também jogar luz sobre o doador, sobre a família doadora. Porque não existe o transplante e o receptor se não houver a doação. Então, a família doadora, o doador, ele é a base de tudo, sabe? E não se fala. Às vezes por preconceito, às vezes por medo, às vezes por segurança também. Tem todos os critérios que precisam ser compreendidos e tal, mas precisamos colocar na cena, ou pelo menos no âmbito, né, do diálogo, a presença do doador. São muitas faces para a gente abordar, né, Marcos? E isso é muito importante trazer. Por exemplo, o profissional que aborda a família doadora. Esse é um profissional único, sabe? Esse profissional tem que estar muito bem preparado, sabe? Tem que estar muito bem orientado, tem que sentir firmeza na sua equipe, na sua instituição, para que ele possa, então, naquele momento de dificuldade, né, ele está muito respaldado pela instituição que ele representa, para que ele possa, entre aspas, né, convencer a família nesse sentido. Eu sou viúvo. A minha esposa bateu o carro na frente da minha casa. E quando eu cheguei no hospital, eu estava em turnê com o circo, tive que voltar ainda na mesma noite de domingo, e quando eu cheguei no hospital, foi me comunicado da questão do acidente. Mas ninguém falou para mim sobre a questão da doação. Porque se eu tivesse sido abordado naquele instante,
eu poderia refletir sobre essa possibilidade. Então, olha a importância de um profissional de saúde, de terapia, sabe, de enfermagem, enfim, de psicologia e tal, para poder, nesse instante, ela estar preparada para poder ter um diálogo efetivo, carinhoso, respeitoso e eficaz, né, no sentido de que a família possa conversar naquele momento e autorizar a doação. Porque me parece, gente, aí vocês podiam esclarecer, que não basta a pessoa se colocar como doadora. Exato. Precisa ainda a autorização Exato. familiar, né? No país hoje, no Brasil, a gente conta justamente com isso, né? A família precisa dar essa autorização. Hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente já tem algumas ações nos cartórios, a gente já pode assinar um certificado, uma autorização reconhecida, mas lá, no momento que aconteça, é a família que diz o sim. E Pois que é. importante isso que tu estás pontuando, Marcos, porque justamente todos os profissionais da saúde precisam estar envolvidos e também por isso se faz ainda mais importante esses nossos espaços, porque a comunidade precisa estar entendendo, saber mais do assunto, ter as informações verdadeiras, como vocês citaram, para que possam também tomar essa decisão, não só respaldada pelo profissional da saúde, mas é óbvio que é um momento importantíssimo, mas é por isso também, né, doutor Boeira, que a gente assume esta responsabilidade de conversar sobre isso também, onde a gente leva para a comunidade, para os nossos fóruns de uma forma geral, e o senhor, sendo da medicina, também tem outros fóruns com relação a isso, certo? Como nós somos uma entidade financeira da saúde, nós frequentamos costumeiramente os hospitais, as faculdades de medicina e as universidades. Dessa forma, a gente já tem um relacionamento com estas instituições que nos facilita a levar a esse propósito da doação de órgãos, porque se tem contato com as ligas acadêmicas de transplantes, se tem contato com os CIDOTs, que são os organizadores intra-hospitalares da doação de órgãos e tecidos. Então, isso tudo nos facilita qualquer ação que a gente venha a programar. Nós estamos empenhados em promover essa capacitação para mais pessoas, para que tenha mais abrangência esses contatos e, por consequência, tenhamos mais sucesso no sim para a doação nesta hora difícil. Até porque, bem como tu disseste, é uma hora difícil, é um momento muito delicado, né? A família, ela vai estar lidando diretamente com uma perda, com um sofrimento. Muitas vezes uma perda repentina, não esperada. E o tempo, ele é muito curto entre eu assimilar a perda, o luto, e junto nesse mesmo momento eu preciso tomar a decisão sobre a doação, né? Então, o fato da gente poder estabelecer conversas prévias sobre esse assunto também nos ajuda a construir uma consciência maior sobre o tema da doação de órgãos, porque a dor, ela vai existir. A gente não tem como minimizar. A gente até pode falar sobre, mas a dor de uma perda, ela existe. Isso é inevitável. Porém, eu consigo olhar, talvez, para a decisão da doação de uma outra forma, porque já estabeleci essa conversa em outros fóruns. Já conversei, inclusive, com as crianças da casa, como a gente mencionou lá no início, porque, sim, a gente pode falar sobre isso de uma coisa mais leve, sem estabelecer todos os tabus que geralmente são estabelecidos, né? Então, quando a gente olha para talvez para a ingenuidade de uma criança que ainda não tem os seus preconceitos estabelecidos, a gente consiga entrar de uma forma ainda mais fácil nessa temática, né? Então, o nosso papel como sociedade, como instituições entusiastas da causa, é justamente esse: promover discussões em diferentes fóruns, né?
E aí eu queria pegar o gancho de promover discussões em diferentes fóruns e direcionar uma pergunta a ti, Marcos, né? Porque o Dr. Bueira já nos contou ali no início do porquê a instituição financeira falando sobre doação de órgãos. Mas e por que Marcos Frota falando sobre doação de órgãos, né? Tu pode nos contar um pouquinho como que tu chegou a esta causa que hoje é tão importante também para ti? Sim, claro. Desde o início da minha carreira, do meu trabalho e da minha escolha como, como profissional no campo das artes, ela se deu com uma consciência do artista cidadão, digamos assim, né? A cidadania, o exercício da cidadania dentro da carreira artística e tal, né? Isso foi assim pelo colégio que eu frequentei em São Paulo, que era um colégio incrível, colégio público, mas chama Colégio Vocacional Oswaldo Aranha, que brotou isso na gente, que despertou isso na gente. Pensar no outro, né? Quer dizer, o outro ser uma questão central da sua existência. E no outro está aí para compartilhar e dividir com você a sua caminhada, né? Então, escutar o outro, conhecer o outro, perceber o outro, né? Depois da PUC, dentro da PUC de São Paulo, eu fiz pedagogia na PUC de São Paulo. Isso foi sendo lapidado, foi sendo desenvolvido, aprofundado, digamos assim. Chegando em Porto Alegre com o meu circo, que foi uma temporada espetacular, a gente viveu uma situação ali atrás, né, daquela primeira grande chuva que teve. E aí eu percebi, junto com a minha equipe, é claro, a possibilidade de participar daquele momento. Então, eu imediatamente gravei, e aí vem a força da comunicação, né, da internet mais saudável, digamos assim, né? Eu me lembro que eu gravei isso numa segunda-feira, e na terça-feira, o público gaúcho, a população de Porto Alegre, já circulava o circo todo, circundava, né, o circo todo, ali em frente ao Beira-Rio, com um mantimento para trocar através de um ingresso para assistir o nosso espetáculo. Aquilo foi uma comoção, porque a gente tocou, né, na hora certa, do jeito certo, né? Nessa vocação que o povo brasileiro tem da solidariedade, né? Então, aquilo ali chamou a atenção da Defesa Civil, tanto da Prefeitura quanto do Estado do Rio Grande do Sul, porque foram quantidades enormes. Aí nós estabelecemos uma parceria de realização, de execução daquela campanha com a Defesa Civil. Aí o público percebeu que era uma coisa que ia muito além, sabe, do sucesso que o circo estava fazendo, ou de uma fala de um ator ou de um artista conhecido, tal, que era uma questão pública do governo do Estado, com suas instituições envolvidas. Aí que veio mesmo, entendeu? Então, é importante destacar isso, sabe? Nenhuma iniciativa no Brasil, ou em qualquer parte, mas estamos falando do Brasil, funciona verdadeiramente se não tiver de mão dadas o poder público com a iniciativa privada, em qualquer canto, e em qualquer forma, sabe? Aí, neste momento, eu recebi uma ligação da equipe da secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, me consultando se eu não queria participar da campanha de setembro, que era a questão da doação de órgãos. Marcamos aí um almoço, eles me explicaram o que era e a importância. Os números estavam caindo em função da dificuldade de transporte, de translado, enfim.
e que era importante ter uma fala nesse sentido. E o mês era setembro, que é o mês da doação de órgãos, inclusive com a cor verde e tal. E é claro que imediatamente eu fiz, foi uma equipe de publicidade ligada, contratada, né, pela Secretaria de Estado, que já faziam outras questões, outros trabalhos de comunicação. A gravação foi feita lá no meu circo, no Mirage Circos, e ficou lúdica, ficou leve, ficou, sabe, não teve peso nenhum, e explodiu. A verdade é que aquele vídeo explodiu. E imediatamente eu fui convidado pela superintendência do Ministério da Saúde em Porto Alegre para estar com eles. Não, peraí. Nós fizemos um espetáculo aberto para o público ligado à saúde, da doação. E veio gente do interior todo do estado. Foi um espetáculo, claro, que gratuito, para convidados, etc. e tal, onde a gente teve alguns depoimentos de médicos que lidavam com o transplante, tivemos depoimentos de transplantados, tivemos gente que estava na fila do transplante, de rim, de coração, de fígado e de pulmão, que é a minha causa, e aí com testemunhos, com fala. E nesse dia do espetáculo eu fui abordado pela Superintendência de Saúde do Ministério da Saúde para que eu fosse a Brasília e contasse essa experiência para a equipe da ministra Nízia Trindade. Essa reunião foi marcada, houve uma sala com gente presencial e com gente do país inteiro via online, como nós estamos fazendo agora, e decidimos fazer, então, aproveitar a repercussão da campanha O Amor Vive para fazer uma campanha nacional sobre o tema do transplante. Aí a primeira coisa que eu fiz foi vir para o Rio de Janeiro, conversei com a Arquidiocese do Rio de Janeiro para vestir o Cristo Redentor, que é um dos ícones, né, do país, com as cores da campanha. E gravamos falas minhas e depoimentos de pessoas ligadas à saúde, à central de transplante, lá em cima, lá no Cristo. E aí teve uma bola de neve, cara, porque a campanha também foi feita por gente jovem, gente de internet, gente que está acostumada a fazer campanhas rápidas, agressivas no bom sentido, né, de chegar, de cumprir as metas. Isso se espalhou pelo país inteiro. Então eu comecei a ver que eu estava de novo sendo convidado, tendo a honra de emprestar, digamos assim, né, o meu trabalho artístico para uma causa tão importante. Aí comecei a aprender coisas, a ler coisas, a conviver com gente, a ouvir transplantados, a ouvir médicos, a ouvir enfermeiros, doadores, entendeu? Equipe de grandes redes que me davam feedbacks dos números que a gente estava alcançando. Às vezes nem tudo é traduzido em números, sabe? É claro que a meta é pular de tanto para tanto, né? De doação e tal, mas havia um protagonismo do circo na região. Isso foi muito importante. O circo ocupou um lugar, tanto é que a gente ia ficar até setembro, ficou até outubro. E ainda fomos para Caxias do Sul. Isso... E aí eu tive uma reunião no Palácio com o Eduardo Leite e a sua equipe, e, sabe, coisa boa, coisa saudável, sabe, coisa além dos interesses pessoais, das questões políticas, partidárias, entendeu? Eu comecei a me encontrar com gente séria, com gente que acredita no ser humano como instrumento, sabe, de generosidade, de solidariedade, de diálogo, de respeito, entendeu? Essa é a contrapartida que a gente tem. Quando você abraça uma causa, você também tem a oportunidade de conviver com pessoas num outro nível, sabe? Sem interesse de nada. São experiências que estão sendo trocadas, né?
Isso o nosso espírito agradece muito, sabe? O nosso lado espiritual ganha momentos de elevação de consciência, né? Isso é muito importante, sabe? As pessoas precisam saber que nem tudo é dinheiro, que nem tudo é sexo, que nem tudo é poder, sabe? A vida acontece e se manifesta de muitas outras formas. Tá? E a gente experimenta a felicidade de muitas outras maneiras, com situações, com nuances que às vezes são, sabe, incrivelmente mais assim, é, de uma oferece oportunidade de crescimento real, entendeu? Não é só dinheiro no bolso, não, cara, entendeu? Não é só achar que né? tem. Isso aí. Isso é muito, sabe? Esse é o recado que a gente tem que passar através Isso. da nossa campanha de doação de óculos, entendeu? Pare de olhar para o seu próprio umbigo, pare de olhar para a sua própria felicidade, pare de olhar para a sua própria tristeza ou para os seus próprios dramas. Estamos numa rede, não é só a internet que está ligada, não. As nossas existências estão ligadas, sabe? Um depende do outro, um puxa o outro, um leva o outro. Sabe? É uma grande teia que liga o planeta Terra como um todo. Acabou a barreira da língua, acabou a barreira da cultura, sabe? Acabou essas dificuldades que tanto nos diferencia. Nós temos muito mais coisas em comum a celebrar e a utilizar do que as nossas diferenças, quaisquer que sejam elas. Então, está na hora da gente deflagrar campanhas em todos os sentidos, para que provoque um encontro através daquilo que a gente tem em comum. Isso tudo, né, que tu traz é a consolidação de uma rede pela vida, né? E, para além disso, nos mostra que não tem lugar para falar sobre a vida, né? Na Unicred Porto Alegre, sim, a gente fala sobre doação de órgãos, e, em consequência, a gente está falando sobre saúde e está falando sobre a vida. Lá no circo, a gente tá indo se divertir, diversão é saúde, e saúde e diversão juntas são sobre a vida. A gente, para encerrar esse nosso momento, então, gostaríamos de pedir as mensagens finais de vocês. Marcos, por favor, a tua mensagem final, aquilo que vai ficar gravado nesse momento aqui conosco. Quem sou eu para ter mensagem final? É, no começo sim. de tudo, cara. Eu acho o seguinte, ó, não tem nenhuma mensagem. A primeira mensagem é obrigado pela oportunidade. A minha fala final é: só dá certo se todo mundo estiver junto. Perfeito. Se todas Isso as é cooperativas, que se todos os órgãos públicos, sabe, que em todas as instâncias, todo mundo pensar numa direção só. É claro que cada um tem os seus interesses, cada um tem suas metas, seus objetivos, as suas necessidades de comunicação, etc. e tal. Tem que ser tudo compreendido. A gente está num mundo que é aberto a todas as possibilidades. Mas para dar certo um assunto tão importante, que pode furar a bolha que a gente está vivendo, que é o assunto da doação, para dar certo isso, tem que estar todo mundo junto. Perfeito. Com certeza. Uma única rede, né? Doutor Então, Poeira. é mais ou menos assim. A Unicred já fez algumas parcerias privadas, tem outros em andamento, e é isto que realmente vai levar a um sucesso maior nesta causa. Então, a gente vai estar sempre disponível e com vontade de trabalhar, de se associar às pessoas e entidades que realmente têm interesse sério nessa questão. Agradeço aí pela oportunidade. Acho que tivemos um bom bate-papo e também algumas aulas. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada a vocês por esse momento tão especial que tanto nos honra de poder estar aqui e levar tanta informação e tanta verdade e tanto amor. Exato.
Exatamente. Tati? É sobre vida e é sobre amor também, né? Essa causa tem muito amor. Então, muito obrigada, doutor Bueira. Muito obrigada, Marcos Frota. Obrigada. Posso polemizar na sua despedida? Pode. É sobre vida, é sobre amor, mas também é sobre um assunto que é tabu, Exatamente. que é sobre a morte. Exatamente. É. Isso aí. Tem razão. Só que a morte pode salvar muitas e muitas e muitas outras vidas, né? E a morte pode dar um sentido, um propósito para a família do doador. Precisamos falar mais sobre isso. Vai unir a família toda, vai criar laços mais efetivos de carinho, de respeito, de proteção. Então, falar sobre doação é falar sobre a vida, é falar sobre o amor, mas também falar sobre a morte. E como diz Marta Medeiros, uma escritora nossa daqui, é a ressurreição possível. Isso aí. Posto isso, gente, muito obrigada por nos acompanharem. Obrigado aí. Obrigada por esse primeiro episódio tão rico. Sigam nos acompanhando. Nós temos histórias incríveis que vêm por aí nos nossos próximos episódios. Sigam o Unicred nas redes sociais. Acompanhem. Olha aqui o meu coraçãozinho. Muito bem! Vocês estão vendo aí, não? Um pouquinho mais pro lado. Aí, agora sim. Aí! Isso aí. Vamos promover a vida, né? É isso aí. Ai, maravilha. Bem Obrigada, bacana. gente. Obrigado. E até a próxima. Até! Valeu, turma. Um beijo.